A presença dele está aqui. Aleluia. Aleluia. Tua fidelidade é grande, Senhor. Tua fidelidade é grande. Aleluia. Abre a tua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 3. Hoje nós vamos falar sobre a igreja de Sardes. Aleluia. 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 Tua fidelidade é grande. Lembra? Tua fidelidade incomparável é, nada é como tu, bendito Deus, grandes tua fidelidade. Apocalipse capítulo 3, o verso 1 diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que está vivo, mas está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, de que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que horas virei contra ti. Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei no seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pode se assentar. Deus fala conosco, Deus fala conosco, ministra essa palavra no meu coração, no coração do teu povo. Em o nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Vocês são lindos. Você nem deu um sorriso depois de um elogio desse. É? Glória a Deus. Nós estamos numa série de estudos das 7 igrejas do Apocalipse. E hoje, rapidamente, eu quero falar sobre a igreja de Sardes. A igreja em Sardes. Sardes é uma cidade muito antiga, uma cidade histórica, uma cidade que ela foi a capital da Lídia, e ela é uma cidade que muito próspera no seu tempo. Aliás, ela é muito antiga também. Para vocês terem uma ideia, por volta do ano 500 antes de Cristo, essa cidade de Sardes era uma cidade imponente. Era uma cidade que ficava numa colina, e ela era protegida por muros, e ela tinha um exército muito poderoso. Para vocês terem uma ideia, eles eram até arrogantes por causa disso. Assim como a cidade de Nínive, quando você estuda, a cidade de Nínive também era uma cidade cercada. E quando você estuda aí as profecias, né? A profecia do profeta Naum. Quem sabe que tem Naum na Bíblia aí? Pouca gente, hein? Né? O profeta Naum traz uma palavra profética sobre a cidade de Nínive, porque Nínive se tornou arrogante. Há 100 anos atrás eles receberam a palavra de Jonas, lembra do grande peixe? E Deus transforma aquela cidade, aquela geração foi abençoada. Mas a geração seguinte caiu no pecado, na arrogância,
E Deus levanta o profeta Naum para trazer uma palavra, que eles precisavam se arrepender, senão viria destruição. E ocorre então um rompimento de água, rompe as muralhas de Nínive e eles são destruídos. Porque a arrogância, diz Salomão em Provérbios, precede a queda. Amém? E assim estava acontecendo com a cidade de Sardes. Para vocês terem uma ideia, quando Ciro se levanta contra Sardes, porque Ciro foi um grande guerreiro, aliás, em Isaías vai dizer que ele era o pastor, ele era um ungido. Mas por que, bispo? Ele nem era servo de Deus, mas Deus o havia escolhido para trazer juízo sobre a Babilônia. Então foi Ciro, o Medo-Persa, que traz juízo sobre a Babilônia. E agora, por volta do ano 529 a.C., ele passa 14 dias sitiando Sardes. Só que Sardes era muito protegida, não dava para invadir. E ele sitia por 14 dias Sardes. E ele vai procurando um caminho para que ele destruísse Sardes. Até que um belo dia alguém encontrou uma brecha no muro. O muro era fortificado, ninguém conquistava Sardes, mas havia uma fenda. Fala assim, havia uma brecha. O inimigo nunca entra pela porta, o inimigo entra pela brecha. Para vocês terem uma ideia, quando Neemias estava restaurando os muros de Jerusalém, e ele estava terminando os muros, Sambalat, Tobias e Gesem, eles se levantam, eles marcam um plano para matar Neemias, para parar Neemias, mas as portas não tinham sido colocadas. Mas o medo deles, a raiva deles, é porque Neemias havia restaurado e tirado as brechas do muro. Porque o inimigo não se preocupa com a porta, fala assim, o inimigo não entra pela porta. Só quem entra pela porta é o bom pastor. Só que o inimigo entra pela fenda, ele entra pela brecha. Levanta a mão para o céu e fala assim, em nome de Jesus, toda brecha na minha vida vai ser tirada esta noite, em nome de Jesus. E eles então invadem, destrói Sardes, Sardes é destruída. Se reconstrói Sardes. E todo mundo ouviu falar de um homem tão mau, mas tão mau. Ele é tão ruim na história que ele é considerado um tipo do anticristo que vai se levantar após o arrebatamento da igreja. O nome dele é Antíoco Epifânio. Este homem, por volta do ano 200 e alguma coisa antes de Cristo, ele também destrói Sardes. Sardes de novo voltou a confiar em si próprio, e a arrogância deles o destruiu de novo. Vem Alexandre o Magno, e Alexandre reconstrói de novo Sardes. E agora Sardes está de novo de pé, e eles voltam a ser arrogantes. Aí vem um terremoto, e o terremoto destrói e deixa Sardes em ruínas. Você percebe que Sardes tinha um histórico? E aí vem o imperador Tibério e ele reconstrói de novo Sardes. E agora Sardes está de pé e uma igreja implantada em Sardes. Só que quando esse imperador reconstrói Sardes, vira uma cidade idólatra, porque eles adoravam Artemis, que era a deusa da fertilidade. Eles adoravam Cibele, que era a deusa imortal, que trazia ressurreição. Tudo isso, vocês sabem que é lenda, mas eles acreditavam. Quem está entendendo? Quem está aí ainda fala amém. E então essa igreja passa a crer nisso, e o Senhor se apresenta para ela, e o Senhor fala em Apocalipse 3:1, ao anjo da igreja em Sardes escreve, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Bispo, o que significa isso? Jesus se apresentou de uma forma diferente para cada igreja. O que eu aprendo com isso? Sabe o que eu aprendo com isso, Everton? Que a gente não pode
passar uma régua de medir em todas as igrejas e achar que todas as igrejas vão ser iguais, porque Deus, o Jesus, se manifestou de forma diferente em cada uma das 7 igrejas. Quem entendeu diz amém. Amém? Por isso você está na ICEF, você gostou do jeito que Deus se manifestou aqui. Amém ou não, amém? Não é? Mas jamais passe na frente de outra igreja e fale assim, aquela ali, não, Deus se manifesta de forma diferente lá. Mas são os servos de Deus também. Quem está entendendo? Então nunca deixa da tua boca sair falar mal de ninguém. Amém? Eu gosto muito de falar isso. Você já sabe, né? Algumas coisas você já acostumado. Mas porque isso é verdade. Agora, olha que coisa interessante. Jesus, ele se manifesta, ele fala, eu sou aquele que tem os 7 espíritos. Abre para mim Isaías, capítulo 11. Isaías, capítulo 11 e o verso 2. Isaías 11, 2 diz, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O Espírito de sabedoria, fala assim comigo, ó, o Espírito do Senhor, faz assim, o Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento e Espírito do temor do Senhor. Quantos Espíritos nós falamos? Esses são os 7 Espíritos de Deus, essas 7 características do Espírito. E Jesus diz, eu sou aquele que tem. E ele tinha base para dizer, porque Isaías profetizou e disse, vai repousar sobre ele. Ele tem, porque os 7 Espíritos repousou sobre ele. E é tão interessante, porque Jesus, ele amou todos eles. Ele se manifestou com todos eles. Mas no verso 3 diz assim, deleitar-se-á no temor do Senhor. Bispo, o que isso significa? Ele fala assim, ó, dos 7, eu prefiro o temor, porque se eu tiver temor do Senhor, todos os outros vão se manifestar. Quem entende diz amém. Agora abre comigo em Isaías 61 e o verso 1. O Espírito, fala comigo, lê com vontade, fala, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Versículo 2, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Fala assim, o ano aceitável. Pergunta para mim com vontade, bispo, qual é o ano aceitável? O ano aceitável chama-se graça. Desde que Cristo morreu e ressuscitou, até a vinda dele no arrebatamento, será o ano aceitável, porque o ano aceitável é o tempo da graça, é a dispensação da graça de Deus para conosco. Bispo, mas o que você está dizendo? Jesus disse assim, eu tenho 7 Espíritos, e um desses 7 é o Espírito do Senhor, e o Espírito do Senhor, ele é poderoso para destruir as obras do diabo, para trazer cura, para trazer restauração. Então Jesus se apresenta à igreja de Sardes, a igreja que não vigiava, a igreja, olha que coisa incrível, Jesus olha para a igreja de Sardes e fala assim, vocês têm nome de vida, mas vocês estão mortos. Jesus está dizendo para Sardes assim, vocês até são ativos, vocês até fazem coisas, mas espiritualmente vocês estão mortos. Levanta a mão para o céu e fala, Senhor, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da ICEF, da igreja no Brasil e no mundo, não deixa a tua igreja morrer.
Porque muitas vezes nós vamos andando e nós começamos, irmãos, sabe aonde a gente começa a morrer espiritualmente? Quando a gente começa a acreditar na nossa própria força, quando a gente começa a achar que eu faço por mim mesmo. Não, eu não sou ninguém, eu não posso nada. Se não for o Senhor na nossa vida, nós não podemos nada. Levanta a tua mão para o céu e fala assim, Romanos 8, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu só posso se Ele estiver em mim. Se Ele não estiver, eu não posso nada. E Jesus está dizendo para a igreja de Sardes: vocês morreram, vocês se distanciaram de mim, vocês estão mal das pernas, mas eu estou aqui. Eu sou Jesus que tem os 7 Espíritos, eu sou Jesus que tem o Espírito do Senhor. Eu posso mudar a história da vida de vocês. Quem entende diz amém. E ele continua dizendo: tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Ele está dizendo assim, quem são as 7 estrelas? São os 7 bispos das igrejas. Ele está dizendo assim, eu tenho nas mãos os 7 líderes, e eu quero fazer uma obra nesta igreja. Eles se achavam fortes, não vigiaram, não tapou a brecha, e por várias vezes eles foram destruídos. Quando a gente não vigia, quando a gente não tapa a brecha, nós somos assolados pelo inimigo e nós somos destruídos. Quantas vezes o inimigo te deu uma rasteira e você nem percebeu, quando você viu você estava no chão? Porque foi uma brecha. Quantas vezes a gente está bem e nós estamos andando e a gente está bem, de repente você olha para você e fala assim, o que aconteceu comigo? Do dia para a noite eu senti que o meu sentimento mudou. Não, não mudou do dia para a noite. Alguma coisa aqui atrás aconteceu e foi minando, achou uma brecha e foi entrando. E quando você menos percebeu, ele já tinha invadido. Quem entendeu diz amém? Mas esta noite o Senhor está dizendo, eu sou aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso no capítulo 5, ele fala assim, eu acho que é 5:18, põe aí, eu acho que é. Ou 19. Não é nenhum dos dois. Mas amém. Se alguém achar aí depois, me fugiu da memória. Mas a palavra fala assim, ó, levanta-te de entre os mortos. Vira para quem está do teu lado e fala assim, levanta-te de entre os mortos. Bispo, o que isso significa? Deus está falando assim, ó, a minha igreja muitas vezes se torna em um cemitério. É 5:14. Pelo menos acertei a igreja, né? Que é a igreja de Éfeso. Acertei o capítulo, faltou o versículo. Lê comigo. Obrigado, lindos, I love yous. Efésios 5:14, fala assim, Efésios 5:14, repete de novo, Efésios 5:14, fala, bispo, não esquece mais, nem eu. Pelo que diz, desperta, ó tu que, levanta-te de entre os, e Cristo te, amém? Levanta a mão para o céu e fala assim, acabou. Chega de ficar morto espiritualmente, chega de ficar deitado. O Senhor está trazendo a voz dele para Isef, para a minha vida e para a tua vida. E ele está dizendo assim, levanta, sai desta mornidão, sai desse cemitério, fica de pé, porque eu tenho vida para você. Deus nos chamou para termos vida. E o que é vida? É o Espírito borbulhando dentro de nós. Aquele que tem o Espírito diz, levanta, porque eu vou iluminar, eu vou clarear, eu vou encher, eu vou mexer, eu vou mudar tudo, e eu vou fazer de você uma pessoa viva. Fala assim, a vida está em mim. O tema de hoje é assim, ó, fala comigo, o tema de hoje é
fim da morte, início de uma nova vida. Amém? Vira para o irmão que está ao teu lado e fala assim: fim desta morte, inicia hoje uma nova vida. E se tem nova vida, tem nova história. E se tem nova história, tem novas conquistas. E se tem nova conquista, tem novo tempo de Deus. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Respira, faz assim. Fala: tudo novo, tudo novo. Amém. E aí, Jesus fala para eles: tem uma gente aí que eu não estou gostando das obras de vocês. Tem uns aí que já morreram, outros estão morrendo. Mas aí ele fala assim, versículo 4: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Levanta a mão para o céu e fala assim: assim diz o Senhor, tem um grupo poderoso. Fala com vontade, fala: tem um grupo poderoso que está aqui no presencial e também assistindo em casa. Você aí, ó, levanta a mão e fala assim: que não se contaminaram, que podia até estar morrendo, mas hoje o poder do Espírito veio e nós vamos sair daqui com vida e vida em abundância. Amém? Fala: nós vamos sair daqui com vida e vida em abundância, em nome de Jesus. Eu vou terminar, mas aí depois você lê, ó, versículo 5. Eu vou ler, vai. Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Lê comigo, lê juntinho comigo. E andarão de branco, junto comigo, porque são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha para mim, sabe o que é andar com Ele de vestes brancas? Bispo, eu vou ganhar uma roupa nova lá. Olha para mim, fala assim, 2 Pedro 2,9: vestes brancas que eu vou receber e andar com Ele significa que eu vou reinar e que eu serei sacerdote neste novo tempo, em nome de Jesus. Você vai pisar na terra no milênio, sabia, Juninho? Com vestes sacerdotais, porque nós reinaremos com Ele. Quem quer isso? Bispo, por quê? Porque o seu nome não foi riscado do livro da vida. Quem vive, teu nome está lá. Tem dia que é difícil, não é? Não importa, teu nome está escrito lá. Só não desista, só não pare, só não volte tua caminhada, continue crendo. Se coloque de pé. Aleluia. Queridos, eu não sei para você, mas como está sendo importante essa série de estudos do Apocalipse. Quem está gostando aí? Uma pena que já está acabando, né? Só falta agora 2 igrejas. Passou tão rápido, né? Falta agora Laodiceia, Éfeso e